Bom, minha história de amor aí pelas cicatrizes, pelos queloides, começou há quase 20 anos. Na época, eu tinha acabado de passar na residência da PUC de Campinas e eu era mestranda em cirurgia, porque a minha primeira residência foi em cirurgia na UFMG. E aí o chefe da residência, lá do mestrado, o professor Alcino, falou, olha, eu vou te apresentar um menino da Unicamp, que é orientador aqui, e era o professor, então, Cássio Raposo do Amaral, cirurgião de cabeça e pescoço. Para quem entra na Unicamp, a Sobrapar é aquele primeiro prédio do lado direito, né? E o doutor Cássio estava muito incomodado com resultados cirúrgicos ou cirúrgicos com radioterapia em queloides e cicatrizes pós-queimadura. Ele estava tendo, então, aquelas recorrências que todo mundo que opera muito queloide tem, né? Então, ele resolveu, né, aproveitou que eu estava chegando para fazer o mestrado, falou, olha, vamos começar uns tratamentos menos invasivos para cicatriz e queloide, e foi o meu primeiro trabalho. E, a partir daí, eu depois fiquei um período fazendo um doutorado em biologia molecular na mesma área, né, de queloides, e logo depois eu fiquei um tempo, então, 2 anos nesse hospital, é o Shriners Hospital, é um hospital ligado à Universidade do Texas, trabalhando muito com queloide, com cicatriz hipertrófica, com uma grande diferença para os nossos trabalhos daqui. Eles tinham uma verba para estudar não só cicatrizes, como outros parâmetros dos queimados, de $5 milhões por ano. Então, quando eu cheguei, Dr. Rendo, meu chefe, falou assim, Gisele, nós vamos ter que descobrir uma maneira objetiva de medir os queloides, as cicatrizes, não existe uma escala, só existe praticamente escala de Vancouver. Como é que nós vamos parametrizar essas cicatrizes? E, a partir daí, eu acho que a partir daí é que eu comecei a pensar no laser também para estudar queloide e cicatriz hipertrófica. E vou mostrar para vocês que foi muito legal, porque essas escalas me ajudaram muito a pensar nos parâmetros para luz pulsada, para laser em queloide, e que eu tenho usado até hoje. Então, essa foi a nossa escala, um dos parâmetros que a gente obviamente, queria olhar, era a vascularização de queloides e cicatrizes, mas nós olhamos também a espessura da pele, etc. E estudamos também essas lesões por microscopia confocal, fazendo marcação não só desses colágenos que estão aí, mas também dos colágenos do tipo 4 e 18, que são colágenos de vaso. Então, a gente marcou os vasos também dessas lesões. E olha só o que a gente viu, né? Combinando os resultados desses 2 estudos, a gente viu que nós temos do lado esquerdo a pele normal, que vocês estão vendo que os vasinhos são bem pequenininhos, do lado direito uma pele de um queloide. Então, é uma pele que tanto os vasos de derme papilar quanto derme reticular são muito maiores. Além de ser essa pele muito acantótica, nós medimos também a vascularização, ou talvez o fluxo dessas lesões, por um laser Doppler. E a gente sabe que, então, a primeira coisa que a gente teria que observar no caso dessas lesões era o tempo de relaxamento térmico dessas peles com cicatriz e queloide. Provavelmente, a gente ia precisar resfriar mais essa pele. Nós sabemos que, pensando um pouco na história dos dye lasers, né? E a Universidade do Texas era uma das escolas onde eles faziam alguns testes desses aparelhos, né? Foi necessário sair daquele comprimento de onda próximo de 480, 500, e chegar num comprimento de onda próximo de 600, para a gente atingir vasos um pouco mais profundos. Eu acho que isso hoje não é mais muita novidade, né? Então, o que eu tenho feito? Basicamente, eu posso falar com vocês assim, que eu já usei 3 aparelhos de luz pulsada para tratar queloide e cicatriz hipertrófica, e me surpreendeu muito o resultado que eu estou tendo com etérea, né? Talvez porque a gente consiga filtrar tudo que está abaixo daquele nosso filtro lá do comprimento de onda que a gente coloca lá na nossa ponteira. O que eu estou observando do ponto de vista bem prático, quando você tem aquele queloide, aquela cicatriz hipertrófica, com aspecto muito avermelhado, eu posso esperar tratar, então, inicialmente, aqueles vasinhos bem mais superficiais. É eles que dão para a nossa lesão essa cor vermelho viva, né? O meu chefe lá do Texas falava muito isso. A cor vermelho viva é bem característica. Quer dizer, o que você está vendo? Por que está vermelhinho? Porque você está vendo uma lesão cheia de vaso superficial.
aí eu coloco o filtro 540. Então, com esse filtro, eu estou pegando telangiectasias mais superficiais. E logo depois, o 640 para tentar penetrar mais. E atualmente eu tenho tido resultados melhores até com a 695. É o único aparelho que eu estou usando, eu não estou associando outros aparelhos para vasos. Eu posso falar com vocês assim, como eu tenho um ambulatório no Hospital das Clínicas hoje, e um número grande de pacientes, né, gente, já são quase 20 anos, eu fui testando os parâmetros, vou passar para vocês um protocolo prático, porque uma dificuldade que eu tive com a Etérea, quando eu saí do Emax, eu usava o Trinity, passei para a Etérea, foi tentar adequar um protocolo para cada tipo de lesão, a gente custa um pouco a pegar a mão. Então, eu não tenho essa mãozinha aí da doutora Célia, doutora Valéria, mas, assim, eu posso dizer que com esse protocolo vocês vão estar bem seguros. É isso que eu vou tentar passar para vocês. Então, quando você tem essa lesão, olha só, essa é uma lesão que já começou a ser tratada. Eu gosto muito de fazer o teste da distensibilidade. É um teste muito simples. Você faz uma distensão, assim, semelhante àquele sinal que você procura para o dermatofibroma, né? Você faz uma expressão lateral da pele. E aí você vai ver direitinho a área que está muito hipertrófica, muito fibrosa, com muito vasinho e muito vermelha, que é aquela região inferior, e uma área que já está em fase de melhora. A fase de melhora do queloide da cicatriz hipertrófica adquire essa tonalidade mais arroxeada. Isso significa que nós melhoramos nossa fibrose e nós estamos precisando de tratar uma área um pouco mais profunda e com vasos maiores, aqueles que eu falei com vocês que a gente trata melhor com esses comprimentos de 640, esses filtros de 640 ou 695. Depois eu vou contar qual que vai ser melhor desses dois, mas eu estou tendo a sensação, ainda subjetiva, que com a 695 eu estou tendo um resultado mais bacana. E outra coisa que eu mudei, no início eu fazia assim, só a 540, umas 2 sessões, e depois a 640. Agora eu estou procurando, no mesmo procedimento, utilizar as duas. Então, eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Bom, então, a primeira coisa que eu faço, você tem que olhar para essa pele como uma pele de uma face, por exemplo, que você vai usar a luz pulsada. Você não vai usar numa lesão hipercrômica. Eu até fiquei com vontade de dar uma contribuição lá no trabalho da nossa colega, que eu achei super bacana, em cicatriz. Eu acho que um pouco das complicações, às vezes, é porque aquela pele ainda está muito acantótica. A pele da cicatriz, principalmente nas primeiras fases, ela é uma pele mais espessa. Nós medimos isso no meu trabalho com a Márcia Ramos e Silva, isso está publicado, né, naquele estudo que eu mostrei. Então, eu uso basicamente esses parâmetros, mas a minha pele já foi tratada antes, com ácido retinóico, com fórmula Kligman. Eu faço muito peeling de ácido retinóico antes de fazer minha luz pulsada. Eu acho essas tipezinhas fantásticas para a gente tratar a cicatriz, porque às vezes você está com uma pele com fototipo mais alto, mas você pode focar só na cicatriz, né? Então, eu acho isso, assim, isso para mim foi um plus, né, na aquisição do meu Etérea, realmente eu achei muito bacana. Uma outra coisa, eu gelo a minha pele antes com o Siberium, logo depois eu ainda passo um gel gelado, e entre a aplicação, por exemplo, quando eu vou voltar para fazer uma segunda passada, eu removo aquele gel, gelo a pele de novo, quer dizer, é muito importante vocês pensarem que essa pele vai ter que ser mais gelada, porque é uma pele mais espessa, os vasos são maiores, né? Acho que não tem dificuldade nenhuma na aplicação, né? Todo mundo que tem o aparelho, mas eu quis colocar isso aqui para vocês, mas dando essas dicas, né? Da gente tratar bem essa pele antes. Eu sempre utilizo outras tecnologias, e eu levei uns casos para discutir agora no Meet. Eu tenho muitos amigos ainda americanos, né? Que eu trabalhei lá durante 2 anos, e o que todo mundo está comentando atualmente é o seguinte: mais do que tratar os vasos, a luz pulsada permite um edemazinho daquele tecido, né, um aquecimento, que vai favorecer a difusão do seu corticoide em doses muito menores, que você não vai ter atrofia, nada, através de todo o tecido queloidiano, né? E o resultado realmente é surpreendente. Assim, eu acho que eu consegui melhorar muito meus resultados depois disso. Eu sempre associo antes
oclusão e compressão da pele. O tempo aqui é restrito, e eu sempre procuro associar, quando não há contraindicações, o 5-fluorouracil ou a bleomicina. Lembrando daquelas contraindicações todas, né? Eu faço muito botox, eu associo muito, principalmente para as lesões pré-externais extensas, porque eu tenho uns quadros realmente muito extensos, né? Deixa eu só mostrar uns resultados de antes e depois para vocês. Com 3 sessões, esse primeiro eu usei botox em apenas uma das sessões, né? O paciente muito satisfeito, porque esse queloide pré-external é muito difícil de tratar. Esse é um paciente do consultório, infelizmente eu não tenho a foto inicial dele, mas é uma lesão bem extensa pré-external, né? Uma acne queloidiana, eu uso muito com aquela ponteirinha que eu adoro. É uma cicatriz, de novo, pré-external, que a gente sabe que são cicatrizes que recorrem muito se você for para tratamento cirúrgico, né? Eu ia dizer só assim, nunca usar numa pele fototipo alto, né? Uma luz pulsada.